Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes que acompanham esse programa, o Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM e pelo canal da Ustream, transmitindo em áudio e em vídeo, sempre que possível, ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que está levando para vocês, ouvintes, estudos das ciências e tradições ocultas. É a nova série de programas que nós estamos levando para vocês, ouvintes, usando como base para o nosso estudo o maravilhoso livro de Manly Hall, The Secret Teachings of All Ages, os ensinamentos secretos ou a sabedoria oculta de todas as idades, fazendo uma pesquisa muito profunda sobre as diversas tradições esotéricas, ocultas, o simbolismo, a filosofia que é sumarizada nesse livro, fazendo o sumário do cabalismo, do rosacrucianismo, da filosofia maçônica, cabalística, alquímica e muitas outras tradições que são abordadas nesse maravilhoso livro, publicado por Manly Hall no ano de 1928, e ele tem inúmeros capítulos, e entre eles nós estamos trabalhando com vocês a tradição do orfismo. Já falamos no programa de ontem vários aspectos do orfismo, e hoje vamos falar, ouvintes, sobre algo muito importante, um mito realmente muito bonito e que traz realmente inspiração espiritual, pois a função do nosso programa é inspirar a nossa audiência para que vocês busquem, ouvintes, conhecer mais profundamente dentro de vocês esses aspectos espirituais que nós sempre procuramos evocar aqui no nosso programa. Então, essa tradição órfica, ela tem os seus mitos preponderantes, e se diz que Orfeu, que surge há cerca de 13 séculos antes de Cristo, ele foi o criador da mitologia grega como nós o conhecemos. Orfeu ficou conhecido como o grande mestre e patrono inspirador da música, das artes, da poesia, mas, na verdade, além de cultuar a beleza que foi realmente altamente impregnada na cultura grega, naquela região do planeta onde ele apareceu, na verdade, Orfeu, ou seja, aquele que ilumina o caminho dos homens, era, na verdade, uma vez mais a presença do instrutor do mundo, do Cristo, como ele é chamado nos dias de hoje, dentro daquela cultura específica. Pois de tempos em tempos o instrutor do mundo ressurge nesse planeta e redeclara as mesmas verdades que sempre precisam ser redeclaradas para que a humanidade tenha um ponto de escape das terríveis energias que o plano físico nos submete, para que a doutrina da espiritualidade possa uma vez mais ter a sua declaração. E Orfeu o fez de uma maneira extremamente brilhante. Mas como todos os instrutores dos homens, após o seu desaparecimento, a vida de Orfeu foi totalmente mitologizada, ou seja,
já não se falava mais da personalidade de Orfeu, mas sim dos mitos que poderiam ser comunicados através do simbolismo da sua vida. Ele que pregou a existência do demiurgo e também de Zeus e Dionísio como o demiurgo, o emanador de tudo e aquele verbo criador que faz com que as coisas aconteçam aqui nesse plano físico. E além de ter pregado esta doutrina maravilhosa, Orfeu também transmitiu e foi transmitido através do simbolismo da sua vida o mito da história da sua amada, que era Eurídice. Então, o mito do romance, do amor, do grande amor entre Orfeu e Eurídice, é um dos episódios mais trágicos e também simbólicos da mitologia grega. E, na verdade, trata-se de uma simbologia que tem a ver com a evolução espiritual do próprio ser humano. Assim como as passagens da vida de Cristo também foram adaptadas para transmitir o mito solar, então os ritos, os mistérios órficos também trataram de representar os acontecimentos da vida de Orfeu para transmitir determinados mitos. Então, sumariamente, com relação a esse mito, se diz que Eurídice, a grande amada de Orfeu, em sua tentativa de escapar de um vilão que tentava seduzi-la, morreu envenenada pelo veneno de uma serpente que a picou no calcanhar. E Orfeu, em busca de Eurídice, penetrou no coração do submundo, das regiões infernais, tendo encontrado então Plutão e Perséfone com a beleza de sua música. E estes concordaram em permitir que Eurídice retornasse à vida se Orfeu a levasse de volta para a esfera da vida, sem olhar pelo caminho que ele deveria seguir. Então, ele deveria carregar Eurídice sem perder a concentração do percurso que ele tinha que seguir. E tão grande foi o medo que Orfeu passou que, infelizmente, ele virou a sua cabeça. E Eurídice, com um grito desolador, foi varrida uma vez mais para a terra da morte. E Orfeu então vagou pela terra desconsolado, e há vários relatos diferentes e conflitantes de como Orfeu veio a falecer. Alguns afirmam que ele foi morto por um relâmpago que o atingiu. Outros afirmando que ele não foi capaz de salvar a sua amada Eurídice, dizem que Orfeu então teria cometido suicídio. E todas essas histórias, na verdade, foram usadas para descrever situações que acontecem com todos os seres humanos. Mas a versão geralmente aceita da sua morte é que ele foi feito em pedaços por mulheres siconianas, cujos avanços ele tinha então
desprezado. Nós encontramos a respeito disso no 10º livro da República de Platão, onde se declara que, devido ao seu destino extremamente triste, que ele havia perecido na mão dessas mulheres. E a alma que um dia foi Orfeu, então ficou destinada a viver uma vez mais nesse mundo físico. E assim retornaria para um corpo de um cisne para cumprir determinados karmas que ele deveria recobrar. E a cabeça de Orfeu, tendo sido decapitada do seu corpo, foi então convertida, aliás, foi lançada com a sua lira no rio Ebrus, abaixo do qual ele foi então flutuando a lira com a cabeça de Orfeu, sobre ela. Nós temos aqui uma imagem que descreve exatamente isso, que é muito bonita e ao mesmo tempo é trágica, assim como sempre a morte dos salvadores do mundo são sempre derrotados pelas forças desse mundo físico em que nós vivemos. Dificilmente ou praticamente nunca eles saem vitoriosos dessa luta. E então a sua cabeça flutuou até o mar, então penetrando nas fendas das rochas, transformou-se então num oráculo por muitos anos. E a lira, tendo sido roubada do seu tabernáculo e trabalhando com as suas energias, acabou sendo também provocadora da destruição daqueles que a roubaram, e foi então recolhida pelos deuses e transformada em uma constelação nos céus, que até hoje é chamada a constelação de Lira. E com relação ainda a Orfeu, se diz sempre que ele é o patrono da música, e a sua lira de 7 cordas, dela se extraíam perfeitas harmonias que os próprios deuses passaram então a aclamar pelo seu poder. E quando ele tocava as cordas desse instrumento, os pássaros e as bestas reuniam-se ao seu redor. E como enquanto ele vagava pelas florestas, essas melodias encantadoras causavam uma impressão mesmo nas árvores com a sua antiguidade. Mesmo elas retorciam as suas raízes e muitas dessas raízes saíam de fora da terra, objetivando seguir Orfeu, que seguia tocando as suas harmonias. Então, mitos que estão ligados a Orfeu e do seu sacrifício que ele fez pela humanidade, faz com que ele se ligue à grande tradição dos salvadores da humanidade. E por esse simbolismo da sua música, ele comunicou os divinos segredos para aqueles da humanidade. E vários autores declararam que os deuses
embora o amassem, temiam que ele derrubaria o seu reino, pois a sua música era tão poderosa que poderia realmente abalar o seu reinado. E conforme o tempo passou, o Orfeu histórico tornou-se irremediavelmente transformado, confundido com a doutrina que ele representava, e finalmente se transformou no símbolo da escola grega da sabedoria antiga. Assim, Orfeu foi declarado ser o filho de Apolo, a verdade divina e a musa ou museu da harmonia e do ritmo. Em outras palavras, Orfeu transformou-se na própria doutrina secreta, ou seja, Apolo, que foi revelada através da música. Já Eurídice, a noiva, a amada de Orfeu, que se perdeu no submundo, nos mundos infernais, representa então a humanidade, que é picada no seu calcanhar e morta pelo veneno dessa serpente, que representa o falso conhecimento ou os apegos desse mundo que aprisiona então a alma dos homens no submundo da ignorância. E então esta teologia que assim se formou com a alegoria de Orfeu, ela então indica que ele venceu o rei dos mortos, mas não pôde efetivar a sua ressurreição, porque esta ignorância que infelizmente foi exposta com o desvio de Eurídice, que caiu no inferno, representa na verdade a ignorância inata dentro da alma humana. E as mulheres, as siconas que rasgaram o corpo de Orfeu, também representa as várias defecções que existem no caráter humano, pois estas defecções acabam ferindo o corpo da verdade espiritual quando esta verdade vem para o mundo. E os seus gritos lancinantes, na verdade, não podiam abafar a harmonia extraída por Orfeu da sua lira celestial. Então a lira é o ensinamento secreto de Orfeu. As harmonias musicais e os grandes pensadores realmente dizem exatamente isso, que a música é uma grande revelação. Talvez uma revelação mais profunda do que a própria filosofia, porque a filosofia depende do simbolismo das palavras, enquanto que a música só existe enquanto ela está sendo executada. É uma sabedoria não só anotada nas pautas musicais, mas também é uma sabedoria prática, que só existe no tempo e no espaço quando ela é executada. É a harmonia que se projeta no mundo. Então a lira é a sabedoria secreta de Orfeu. Então as verdades divinas que são promulgadas nas leis cétuplas são as chaves para o conhecimento universal. E infelizmente o barulho e a discórdia,
que infelizmente nós ouvimos no mundo é aquilo que destrói essa harmonia e obviamente destrói a sabedoria espiritual ao nosso redor. Nós sequer temos noção de que o barulho, que a discordância, a dissonância não só sonora, mas emocional e mental, é aquilo que causa a doença, que causa o sofrimento no mundo. E então a alegoria de Orfeu, que retorna para se reencarnar num cisne branco, significa então que as verdades espirituais que ele declarou continuarão a ser ensinadas pelos iluminados das idades futuras. Por isso mesmo, o cisne é o símbolo dos novatos, dos neófitos nos mistérios. É um símbolo também do poder divino que é progenitor do mundo. E se nós buscarmos no Oriente, nós vamos encontrar também a Hansa, o grande cisne, o símbolo hindu para a sabedoria divina, pois este enorme pássaro que anda pelos lagos, pelos pântanos, ele tem esse simbolismo teriomórfico. Dentro do simbolismo dos animais, o cisne representa a sabedoria divina. E muitos artistas celebraram esse conhecimento pintando o cisne das mais diversas formas, e Orfeu foi realmente aquele que incorporou dentro da sua mitologia a sua morte, e o seu retorno encarnando-se num cisne representou a sabedoria divina que está sempre no mundo e sempre há de ser redeclarada para aqueles que buscam a sabedoria. É realmente um conhecimento extremamente interessante, o simbolismo de Orfeu. E aqueles que apreciam a boa música, como os nossos ouvintes aqui da Esotérica FM, e aqueles que nas suas vidas também reconhecem a música como expressão das harmonias divinas, sabem o quanto está oculto de sabedoria dentro das harmonias sonoras e musicais, pois nesse universo que nós vivemos, tudo é vibração, e a música é a demonstração de uma sabedoria que não só nos encanta pelas harmonias que os nossos ouvidos captam, mas sim, se nós fôssemos um pouquinho menos apegados com as formas, nós sentiríamos que tudo que está no universo, os seres, os habitantes desse mundo, as coisas da natureza, toda a fauna, a flora, a geologia, as esferas dos planetas, as estrelas, mesmo os vazios enormes que existem no universo, todos eles são uma pauta, e cada ser, na verdade, é uma nota musical que ressoa dentro da harmonia universal. O universo é uma grande sinfonia que está sendo tocada dioturnamente, e cada um de nós também, cada ser humano, é uma nota singular, é uma nota musical dentro dessa grande sinfonia, desse grande concerto universal que é o mundo. Então cabe a nós realmente melhorar, nos afinar e marcarmos no mundo a nossa nota distintiva, pois ninguém
A nossa nota exclusivamente sozinha não significa nada, mas junto com as notas de outros seres humanos, os nossos companheiros, nossos amigos, e mesmo aquelas notas discordantes que representam outras consciências com as quais nós não concordamos, juntas criando as harmonias, as dissonâncias, assim como nós vemos na música. E o mestre Kuthumi, em uma das suas cartas enviadas a Alfred Percy Synod, ele bem o disse, se eu não me engano, na carta 84, que nós, seres humanos, não percebemos que é justamente a discordância das notas e das opiniões é que gera a harmonia no mundo. Pois, como disse o mestre, como nas fugas musicais do imortal Mozart, então as notas se perseguem umas às outras e vão gerando uma grande harmonia, que é o mundo manifestado como nós o conhecemos, que respeita a regência do grande maestro do universo, o grande arquiteto, o grande geômetra que está por trás de todas as coisas. Então, meus amigos, está terminando nesse momento aqui o nosso primeiro bloco. Estamos muito felizes aí pela grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, e vamos fazer o nosso tradicional intervalo. Enquanto nós molhamos a garganta aqui, você vai receber uma vez mais o convite da Levir, da Loja Esotérica Virtual. Venham se associar aqui a esse trabalho, nos apoiar, para que nós tenhamos condições de manter esta iniciativa e outras no ar, mantendo acesa a tocha da sabedoria divina, iluminando e inspirando principalmente o caminho daqueles que procuram realmente informações sérias e estão buscando uma vez reencontrar, quiçá, os mistérios espirituais e o caminho que leva até o mais profundo dos nossos corações. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual.
Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Falando com vocês dos mistérios órficos, esta grande tradição de mistérios que faz parte da tradição oculta, da tradição espiritual da humanidade. E nós vamos colocar aqui de fundo um pouco da música tradicional da Grécia Antiga, que está aí disponível para os nossos visitantes da Esotérica FM, nossos, na verdade, membros associados aqui da página, que podem selecionar um pouco desta música maravilhosa que é a música da Nova Era, mas aqui na nossa programação nós temos também as músicas antigas. Na verdade, há 200 estilos musicais de música na nossa programação e, obviamente, que a música grega, ainda mais interpretada dentro dos cânones da música antiga, com instrumentos originais, é realmente alguma coisa muito inspiradora. Mas, queridos ouvintes, dentro da nossa programação aqui de estudos, falando hoje ainda e finalizando nosso estudo da filosofia órfica, nós ainda vamos trazer para vocês as maravilhosas palavras de Edouard Chouret no seu livro Os Grandes Iniciados, que no seu 5º capítulo nos fala exatamente de Orfeu. E ele também descreve o mito de Orfeu e Eurídice, esta tragédia que encanta ainda até os dias de hoje as pessoas. E é muito interessante que a palavra tragédia, né, ela tem na sua estrutura, que vem do grego, tem tragos e oides, né? Tragos, que é canto, e oides, que é o oide, que é bode. Então, tragédia é um canto ao bode. E o que significa isso? Na verdade, na antiguidade haviam os grandes ofícios sacrificiais, que obviamente eram muito tristes, e
Então, no nosso vocabulário comum, nós, quando temos, infelizmente, que enfrentar situações extremamente tristes, nós chamamos essas situações e as histórias a seu respeito de tragédias. E o mito de Orfeu e Eurídice é exatamente também assim uma tragédia. E Churré, no seu livro Os Grandes Iniciados, nos diz o seguinte sobre esse mito. E aí, de uma forma bastante poética, assumindo inclusive a primeira pessoa, falando como se nós ouvíssemos o próprio Orfeu, que teria dito o seguinte: levei Eurídice para as proximidades do meu templo. As virgens do Ebro, coroadas de jacinto, cantaram ao redor de nós. Himeneu, e conheci a felicidade. A lua só mudara 3 vezes, quando uma bacante, compelida pela Tessaliana, apresentou a Eurídice uma taça de vinho que lhe daria, dizia ela, a ciência dos filtros e das ervas mágicas. Eurídice, curiosa, bebeu-a e caiu fulminada. A taça continha um veneno mortal. E quando vi a pira consumir Eurídice, quando vi o túmulo tragar suas cinzas, quando a última lembrança de sua forma viva desapareceu, gritei: onde está sua alma? Parti desesperado, errei por toda a Grécia, supliquei sua evocação aos sacerdotes da Samotrácia, busquei-a nas entranhas da terra, no cabo Tênaro, mas foi tudo em vão. Finalmente cheguei ao antro de Trofônio. Lá, alguns sacerdotes conduzem os visitantes temerários por uma fenda até os lagos de fogo que borbulham no interior da terra e os fazem ver o que lá se passa. No caminho, sempre andando, entra-se em êxtase e a segunda visão se apresenta. Mal se respira, a voz sai estrangulada e só se pode falar por meio de sinais. Uns recuam no meio do caminho, outros persistem e morrem sufocados. A maioria dos que saem vivos ficam loucos. Depois de ter visto o que nenhuma boca deve repetir, regressei à gruta e caí numa profunda letargia. Durante aquele sono de morte, apareceu-me Eurídice. Ela flutuava em um limbo, pálida como um raio de luz lunar, e me disse: por mim enfrentaste o inferno e me procuraste entre os mortos. Eis-me aqui, atendo a teu apelo. Eu não habito o seio da terra, mas a região de Érebo, o cone de sombra entre a terra e a lua. Eu turbilhono neste limbo chorando como tu. Se queres me libertar, salva a Grécia, dando-lhe a luz. Então eu, reencontrando minhas asas, subirei para os astros, e tu me verás na luz dos deuses. Até lá, é preciso que eu fique vagando na esfera confusa e dolorosa. E Orfeu então disse: 3 vezes quis abraçá-la, 3 vezes ela dissipou-se em meus braços como sombra. Ouvi apenas uma espécie de som de uma corda que se dilacera. Depois, uma voz fraca como um sopro, triste como um beijo de adeus, murmurou: Orfeu.
Aquela voz me despertou. Este nome, pronunciado por uma alma, transformara meu ser. Senti passar por mim o estremecimento sagrado de um imenso desejo e o poder de um amor sobre-humano. Eurídice, viva, proporcionou-me a embriaguez da felicidade. Eurídice, morta, me fez encontrar a verdade. Foi por amor que me cobri com este hábito de linho, devotando-me à grande iniciação e à vida ascética. Foi por amor que penetrei na magia e busquei a ciência divina. Foi por amor que atravessei as cavernas da Samotrácia, os poços das pirâmides e as tumbas do Egito. Eu rebusquei a morte para lhe encontrar a vida. E, para além da vida, vi os limbos, as almas, as esferas transparentes, o éter dos deuses. A terra me abriu seus abismos, o céu seus templos reluzentes. Os sacerdotes de Ísis e de Osíris revelaram-me os seus segredos. Eles só possuíam aqueles deuses. Eu tinha Eros, ou seja, o amor. Por ele falei, cantei, venci. Por ele soletrei o verbo de Hermes e o verbo de Zoroastro. Por ele pronunciei o verbo de Júpiter e o de Apolo. E continua Orfeu. Mas chegou a hora de confirmar pela morte a minha missão. É preciso que eu desça ainda uma vez mais aos infernos, para subir de novo aos céus. Escuta, filho querido de minha palavra. Levarás minha doutrina ao templo de Delfos e minha lei ao tribunal dos anfictiões. Dionísio é o sol dos iniciados. Apolo será a luz da Grécia. Os anfictiões, os guardiões da justiça. E o Hierofante e o seu discípulo tinham então alcançado o fundo do vale. Diante deles, uma clareira, grandes maciços de bosques sombrios, tendas e homens deitados por terra. Ao fundo da floresta, fogueiras agonizantes, tochas vacilantes. Orfeu caminhava tranquilamente em meio aos traços, adormecidos e fatigados após uma orgia noturna. Uma sentinela que velava ainda perguntou-lhe o nome, e Orfeu respondeu: Eu sou um mensageiro de Júpiter, chama os teus chefes. Um sacerdote do templo. Esse grito da sentinela ecoou como um sinal de alarme em todo o acampamento. Armam-se, chamam-se, as espadas brilham, os chefes correm espantados e cercam o pontífice. E com ele tem o seguinte diálogo: Quem és tu? O que vens fazer aqui? E responde Orfeu: Eu sou um enviado do templo. Vós todos, reis, chefes, guerreiros da Trácia, renunciai à luta contra os filhos da luz e reconhecei a divindade de Júpiter e de Apolo. O Deus do alto vos fala por minha boca. Venho como amigo, se me escutardes, como juiz, se recusardes a me ouvir. Fala, disseram os chefes. De pé, sobre um grande olmo, Orfeu falou. Falou dos benefícios dos deuses, da magia da luz celeste, da vida pura que ele levava lá no alto, com seus irmãos iniciados, sob o olhar do grande Urano, e que ele queria transmitir a todos os homens. Prometeu apaziguar as discórdias, curar as doenças, ensinar a semear as sementes que produzem os mais belos frutos da terra, e as mais preciosas ainda, aquelas que produzem os frutos divinos da vida, quais sejam
a alegria, o amor e a beleza. Enquanto ele falava, sua voz grave e doce vibrava como as cordas de uma lira e penetrava cada vez mais fundo no coração dos traços comovidos. Do fundo dos bosques, as bacantes, curiosas, carregando suas tochas, tinham vindo também, atraídas pelo som de uma voz humana. Vestidas apenas com peles de panteras, elas vieram exibir seus seios morenos e seus flancos soberbos. Ao clarão dos archotes noturnos, seus olhos brilhavam de luxúria e de crueldade. Mas, pouco a pouco, a voz de Orfeu a serenou, e elas se agruparam em torno dele, sentando-se a seus pés como feras domadas. Umas, tomadas de remorso, baixavam um olhar sombrio, outras escutavam encantadas, e os trácios, comovidos, murmuravam entre si: é um Deus quem fala, é o próprio Apolo quem fascina as bacantes. No entanto, no fundo dos bosques, a Glaonice espreitava. A grande sacerdotisa de Hécate, vendo os traços imóveis e as bacantes arrastadas por uma magia mais forte do que a sua, anteviu a vitória do céu sobre o inferno e seu poder maldito desmoronar-se nas trevas de onde saíra, ante a palavra do divino sedutor. E ela rugiu, e atirando-se diante de Orfeu, com um esforço violento disse: um Deus, dizei vós, eu vos digo que é Orfeu, um homem como vós, um mágico que vos engana, um tirano que se apropria de uma coroa. Um Deus, dizei vós, o filho de Apolo, ele, o sacerdote, o pontífice orgulhoso, atacai-o. Se ele é Deus, que se defenda, e se eu minto, que me despedacem. A Glaonice estava acompanhada por alguns chefes excitados por seus malefícios e inflamados por seu ódio. Eles arrojaram-se sobre o hierofante. Orfeu soltou um grito e caiu ferido por suas espadas. Estendeu a mão para seu discípulo e disse: eu morro, mas os deuses estão vivos. E depois expirou. Inclinada sobre seu cadáver, a mágica de Tessália, cujo semblante se assemelhava agora ao de Tisífona, espreitava com alegria selvagem o último sopro do profeta e se apressava em arrancar um oráculo de sua vítima. Mas qual não foi o espanto de Tessaliana ao ver aquela cabeça cadavérica se reanimar ao clarão flutuante da tocha, um pálido rubor espalhar-se na fisionomia do morto, seus olhos se reabrirem muito grandes e um olhar profundo, doce e terrível se fixar nela, enquanto que uma voz estranha, a voz de Orfeu, escapava ainda uma vez daqueles lábios trêmulos para pronunciar distintamente estas 4 sílabas melodiosas e vingadoras. Eurídice. Diante daquele olhar e daquela voz, a sacerdotisa apavorada recuou gritando: ele não está morto, eles vão me perseguir para sempre. Orfeu, Eurídice. Bradando assim, a Glaonice desapareceu como que chicoteada por 100 fúrias. As bacantes, desvairadas, e os trácios, compreendendo o horror de seu crime, desapareceram na noite com gritos de angústia. O discípulo ficou só junto ao corpo do mestre, e quando um raio sinistro de Hécate veio iluminar o linho ensanguentado e a face pálida do grande iniciador, pareceu-lhe que o vale, as montanhas e as florestas profundas
gemiam como uma grande lira. O corpo de Orfeu foi queimado pelos sacerdotes e suas cinzas transportadas para um longínquo santuário de Apolo, onde foram veneradas como as de um deus. Nenhum dos rebeldes ousou subir ao templo de Calcaion. A tradição de Orfeu, sua ciência e seus mistérios ali se perpetuaram e se difundiram por todos os templos de Júpiter e Apolo. Os poetas gregos diziam que Apolo ficara enciumado de Orfeu, porque este era invocado mais frequentemente do que ele. A verdade é que enquanto os poetas cantavam Apolo, os grandes iniciados invocavam a alma de Orfeu, Salvador e adivinho. Mais tarde, os trácios, convertidos à religião de Orfeu, contavam que ele descera aos infernos para lá procurar a alma da esposa, e que as bacantes, ciumentas de seu amor eterno, o haviam feito em pedaços, mas que sua cabeça, lançada no rio Érebo e levada por suas ondas tempestuosas, chamava ainda Eurídice. Assim os trácios cantaram e contavam como um profeta aquele que eles haviam matado como um criminoso e que os havia convertido por meio de sua morte. Ali ainda vivia. Assim, o verbo órfico se infiltrou misteriosamente nas veias da Hélade, pelas vias secretas dos santuários e da iniciação. Os deuses responderam à sua voz, como no templo um coro de iniciados se afina aos sons de uma lira invisível, e a alma de Orfeu tornou-se então a alma da Grécia. Sim, queridos ouvintes, esta maravilhosa passagem do livro de Eduardo Chouret, os grandes iniciados descrevem uma coisa que uma vez mais se repetiu na humanidade. Este desagradabilíssimo comportamento humano, que é o de não saber receber no seio da nossa sociedade aqueles que vêm promulgar a luz, promulgar a verdade que está oculta pela matéria. Infelizmente, nós vemos que essa história triste, mas ao mesmo tempo inspiradora, ao mesmo tempo realidade e fato, e ao mesmo tempo mito e, por assim dizer, verdade oculta, ela é algo que sempre se repete. Se repetiu com Orfeu, que infelizmente foi, como nós acabamos de ouvir, pelas palavras realmente poéticas e profundas da pena de Eduardo Chouret, os gregos não bem receberam a Orfeu. Também a humanidade não bem recebeu o Buda quando séculos depois se manifestou na Índia. Os hindus, que deveriam estar cheios de sabedoria espiritual, não souberam reconhecer uma vez mais o divino instrutor. Na verdade, a mesma alma que era Orfeu foi a alma que atingiu a sublime iniciação do Budato. E até os dias de hoje nós vemos que o budismo, a filosofia de Buda, não faz sucesso na Índia. E, por incrível que pareça,
aquele dito popular que diz que santo de casa não faz milagre, é uma verdade até com o maior iniciado desse planeta. Porque na Índia só existem, naquela população de mais de 1 bilhão de habitantes, só existem 2% de budistas. Então a Índia não soube reconhecer o Divino Mestre. E quando um novo instrutor do mundo veio uma vez mais dar a sua mensagem, utilizando o seu divino discípulo, que foi Jesus, quando o Cristo uma vez mais reapareceu na terra, quando desceu sobre a cabeça de Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ali Jesus se transformou no Cristo. Ali ele abandonou o seu corpo para que o instrutor do mundo desse uma vez mais uma mensagem para o mundo. E o que nós fizemos com o Mestre, porque fomos nós que estivemos lá encarnados entre os judeus, porque não podemos culpar ninguém do passado, mas sim culpar a nossa própria ignorância humana. Porque provavelmente, se um sábio, um santo passar na nossa frente, e se ele disser alguma coisa, provavelmente nós vamos desconfiar, provavelmente nós não saberemos reconhecê-lo. Assim como o Mestre Jesus Cristo, quando tentou reformar o judaísmo, também não foi bem recebido, e nós estamos exatamente começando a Semana Santa, que comemora e relembra mais uma tragédia da espiritualidade humana, pois aquele povo não soube receber Jesus e ele foi covardemente julgado, repugnado e tristemente assassinado e condenado à morte por ter trazido princípios espirituais e verdades que o status quo daquela época jamais admitia ouvir, porque infelizmente a religião, como quase sempre acontece, havia se transformado num poder secular para controlar as pessoas. A religião, meus amigos, serve para libertar o homem, para libertar a mulher, para elevar a humanidade até o seu nível verdadeiro de consciência. Então, se vocês virem nas religiões alguma coisa que serve para oprimir, para amedrontar, para segurar o homem para que ele não alce voo para a sua origem divina, então, amigos, esta religião está cometendo, infelizmente, um pecado. Então, vamos, ouvintes, estar atentos, porque no mundo pode haver mestres e discípulos que muitas vezes estejam pregando muito perto de nós, e ao invés de recusá-los, levemos as suas palavras para os nossos momentos de meditação e procuremos analisá-las, e se houver nelas inspiração, que nós sejamos gratos por essas dádivas divinas que vêm ao mundo. E pelo avançado da hora, ouvintes, temos que encerrar aqui mais esse programa Lux Esotérica, convidando a todos, vamos fazer uma última vibração, encerrando esse programa, ouvintes, que se dedicou à memória deste grande instrutor do mundo que foi Orfeu. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais nos voltemos ao nosso eu interno. Vamos procurar sentir o batimento cardíaco e, com o poder da nossa imaginação, que é semelhante ao poder criativo de Deus, visualizemos, ouvintes, dentro dos nossos corações aquela joia inefável que não é física, mas está lá assentada no lótus dos nossos corações, a chispa divina, una com Deus,
que ela irradie nos nossos corações, expandindo a sua luz branca em todas as direções, tomando todo o nosso ser, iluminando a nossa aura, clareando as imediações do nosso corpo e principalmente iluminando o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, queridos ouvintes e espectadores, neste momento solene, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, ouvintes. Que esta bênção que vem do Altíssimo, que passa pelo coração do instrutor do mundo, que vem até o coração deste humilde servidor da causa única, que essa luz passando por essas instâncias siga até o coração de vocês e sempre que vocês a invoquem, todos nós sejamos capazes de transmitir essa bênção da paz daqueles que habitam na paz eterna e que ela possa um dia reinar perene nas nossas vidas. Muitíssimo obrigado. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica. Deixaremos vocês com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, desejando a todos vocês um ótimo fim de noite, um bom repouso, convidando vocês para a continuidade dos nossos estudos na próxima edição desse programa. Nos despedimos aqui, ouvintes, com o nosso caloroso e fraterno abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica.